É isso aí, galera. Bem-vindos ao Debate Descentralizado. Mais uma vez, eu sou o Rodrigues Digital. Há 5 anos trazendo para vocês um conteúdo inteligente, para você, grande investidor, aprender e entender e saber como navegar nessa transformação digital que está acontecendo nesse momento. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre o desequilíbrio dos 3 poderes, uma ascensão do Estado, uma possível dominância do socialismo no Brasil e o impacto que isso está tendo na economia antes mesmo da esquerda voltar ao poder. E com isso, consecutivamente, o dólar já disparou, deixando o seu Bitcoin mais caro. E nós brasileiros já sabemos que nessa transição de poderes e nessa transição de presidente, no passado o dólar sempre tende a aumentar, principalmente em um país onde nós já vimos a moeda morrer várias vezes, como já morreu o Cruzeiro, o Cruzado, o Cruzeiro Novo, o Cruzado Novo, o Cruzeiro Real, e agora estamos aí capengando com o Real e a sua transição para o Real digital, possivelmente agora em um governo 100% esquerdista. E com isso existe também a conversa de, inclusive, se criar uma moeda única para os países socialistas da América Latina. Algo que, para os economistas que sabem fazer contas, é aterrorizador, né? No programa de hoje, nós temos aqui o nosso convidado, o Johnny Fusinato, e também o Henrido, que trabalha aqui com a gente no canal Bitcoin Block e sempre participam das nossas lives. Boa noite, galera. Mais uma vez, bem-vindos. E vamos colocar aqui na nossa linha aqui de 5 tópicos, né? Bitcoin, Brasil e a transição para um país socialista. Vamos falar sobre o equilíbrio dos 3 poderes, a importância que isso tem. Vamos falar sobre processos, cadeias e muito sucesso. No Brasil agora é modinha, se você já foi preso e tem aí condenações, você sair da cadeia como se nada tivesse acontecido e estar com cargos altos dentro da política. Exemplo do próprio presidente Lula, do Cabral, Sérgio Cabral, agora do Rio de Janeiro. Vamos falar dos militares que estão em silêncio, que até agora não falaram nada, concordaram, e também sobre o reflexo disso tudo na economia, aonde nós temos já o Brasil perdendo mais de 600 bilhões de reais nos últimos 40 dias depois desse anúncio. E, é claro, a transição do Brasil para um país 100% socialista. E as pessoas estão aí aplaudindo isso. Então vamos começar, primeiramente, explica para a gente de uma forma direta e resumida a importância dos 3 poderes e o equilíbrio dela, por favor. Bom, os 3 poderes é uma presunção de que a pessoa, o Estado, né, os agentes do Estado, eles não possam ser o executador, o legislador, né, e quem executa, legisla e quem pune, no caso, né. Não podem ser as 3 pessoas ao mesmo tempo. Então, seria necessário que os 3 se separassem para que não houvesse, entre aspas, um aumento na tirania. O que, na verdade, a gente vê justamente o contrário, né, porque quando... Por exemplo, no processo eleitoral que nós tivemos, ficou evidente que havia ali uma união com um executivo possivelmente eleito, né? Ou se espera que ele seja eleito. Então, nós vimos aí um judiciário aí se mostrando bem parcial, né? Ou seja, aquela presunção de que os 3 não se envolvam para que sempre haja harmonia e justiça acaba sendo jogado para o lado. E uma pessoa que fala isso, muito bem, por sinal, é o professor Charles L. Black, no livro The People and the Court, né? Um livro bem interessante, meio carinho, mas um livro bem bacana para se ler, para você perceber que, na verdade, no fim, o Estado sempre advoga em causa própria. Então, essa harmonia para evitar esse tipo de coisa acaba não sendo muito útil, e, na verdade, o que nós vemos é justamente o contrário. Johnny Fusinato, nós temos aí uma democracia republicana dos 3 poderes, porém vemos um desequilíbrio
né, é chocante. Explica para a gente, então, como que o equilíbrio deve se manter entre os três poderes. Bom, vamos lá, Rodrigues, Henrido, tá? Cara, que legal que o Henrido trouxe um livro aí, já direto citando um baita de um livro, e eu vou citar um outro livro para ajudar ainda mais, que é do Frederic Bastiat, A Lei, né? Esse livro ele é muito bom, porque ele consegue explicar de uma forma com que tipo, qualquer pessoa leiga, né, entenda em poucas palavras o quanto que as leis e a quantidade de leis atrapalham a vida do cidadão. Entende? Eu não estou dizendo que o Brasil não deveria ter lei. Não, não é isso. Eu estou dizendo que quanto mais leis, pior para o cidadão. Existe um nível que a gente está chegando, que as leis, ao invés dela melhorar e dar oportunidades para o cidadão, ela está acabando criando, ela está criando condições para a gente acabar, sei lá, pagando mais imposto, tendo uma burocracia aqui e ali, tendo que pegar um documento em outro lugar, tendo que dar uma vaga para outra pessoa. Então a gente tem que ter um equilíbrio nessa questão de quantidade de leis que um país tem que ter, né? E quando a gente fala no cenário igual é o Brasil, com um monte de legisladores, criando leis todos os dias, e se você for analisar todas essas leis, cara, 90% disso dali é lixo, entendeu? Que não deveria nem ter sido criado e que estão para atrapalhar o cidadão, a gente vê que algo está que algum problema está acontecendo nesse país, né? Quanto à questão do equilíbrio, né, a gente vê que a demanda, né, do Brasil por leis, cara, os caras, como eu falei, os caras inventam lei todos os dias, todo dia tem lei nova, todo dia tem lei nova. Agora imaginem o quanto isso demanda para um judiciário ter que controlar isso à base de tipo, pô, beleza, agora eu vou ter que saber se o cara tá cumprindo a lei ou não tá para julgar se é certo ou se tá errado. Falo de advogados, falo de juízes, etc., com quem mexe de lei. Com essa quantidade imensa de lei que todo dia está sendo criado. Então existe sim um desequilíbrio, isso impacta sim na vida do cidadão, a máquina é cheia e a gente vai discutir isso daqui para frente. Pois é, nós estamos vivendo aí o que o pessoal colocou no Twitter de uma forma bem inteligente, né? É o judicialismo brasileiro, né? Uma nova forma de comando, aonde um grupo de juízes que eles não foram eleitos, né? Ninguém elege o juiz da Suprema Corte, eles são indicações de presidentes enquanto eles estão no seu mandato. Porém, dos que nós temos lá dos 11, né, 9 foram indicados por presidentes da esquerda que, consecutivamente, quando esse tal presidente estava preso, esses juízes acharam uma tecnicalidade, um erro técnico, digamos assim, no processo e tiraram o indivíduo da cadeia e colocaram na presidência em uma manobra política. Né? Agora, o interessante é o que nós estamos tendo aí, né? Processos, cadeia e muito sucesso. O indivíduo já foi julgado várias instâncias, em várias cortes, por vários juízes, estava condenado e descondenaram. Mesma coisa agora com o governador do Rio, que estava preso há 6 anos, 400 anos de soma de sentença, saiu da cadeia. Então nós vemos esse órgão, né, que está lá em cima do judicialismo, dos juízes que não são eleitos, com o seu grupinho, tirando os seus amiguinhos, limpando as fichas criminais, ou segurando, né, processos de senadores e deputados para que eles não aprovem, né, e não movam processos ou algum tipo de lei ou legislação, tanto no Senado quanto na Câmara. Né? Nós estamos aí acovardamente, né, dentro da lei, mas o que mais tem, né, por trás é o terror e a inércia. São as bocas caladas dos nossos legislativos, 513 deputados e 81 senadores, né, que se calam para que tudo que o STF faz. E então nós estamos nesse processo onde o STF, que é um órgão não eleito pelo povo, manda tanto nos senadores quanto nos
nos deputados, tanto tem ordem de controlar polícias federal, militar, nesse braço de instrução, na base da canetada, né, tirando pessoas da cadeia e colocando elas reelegíveis. Isso tudo dentro da lei. Como é que você enxerga isso, Henrido? Bom, primeiramente, o que o Jonah comentou é essencial, assim, a parte do comentário dele, um autor muito bom também, o Bastiat, né? E sobre essa questão, é importante ressaltar que muito se fala que pro Lula não teve trânsito de julgado, isso é mentira. No caso, o Triplex teve trânsito de julgado, se não me falha a memória, ele pediu para que seja anulado. Ou seja, realmente foi julgado, ou seja, ele realmente foi culpado sobre aquilo, né? Uma coisa bem interessante, que eu acho que passa muito despercebido pelas pessoas, é que, em última análise, uma das pessoas que acabou tendo voto de Minerva para a soltura do Lula foi uma indicação do Bolsonaro. E essa indicação do Bolsonaro não é uma indicação de um outsider. A gente pode entender que dentro daquela, enfim, do executivo e tudo mais, existem demandas específicas entre eles para que se mantenha o status quo da coisa toda, né? Então, eu acho muito difícil uma mudança dessas injustiças acontecer de dentro do próprio aparato estatal, principalmente com esses vícios que acontecem, né? Até porque, como o Johnny bem comentou, a indicação pelo presidente, né, do STF acaba influenciando, em última instância, as decisões futuras. Então não existe novamente aquela separação entre os três, é uma separação aparente. Mas na verdade o que existe é uma união entre os três poderes aí para se perpetuarem. Johnny Fusinato. Então, Rodrigues, pegando o gancho ali do Henrique e complementando o meu comentário anterior, cara, é a questão da máquina inchada, né? Porque quanto mais indicações eles tiverem de dentro do sistema, ou seja, os conchavos que eles têm, os amiguinhos que eles têm, quanto mais indicação eles tiverem dessa galera, mais se fortalece a base deles, mais perpetuação no poder eles vão ter. Como vocês falaram, nossa, quantos indicados de esquerda tem no STF? Cara, se isso daí não for um STF aparelhado, então, pela esquerda, eu não sei o que é. Porque a partir da hora que você tem uma maioria num STF indicado por um determinado conjunto político, ou seja, pela esquerda, ou seja, pelo PT, né? O que você tem? Cara, você já consegue a maioria do que você quiser no STF, entende? Agora pensa que os caras indicam STF, os caras indicam o cara lá, o que responde pela Polícia Federal, os caras indicam o dono do Banco Central. Cada micro-organismo que é indicado pelo governo acaba se tornando parte de todo um sistema dos caras, parte de uma grande máquina. É como se você tivesse um carro e cada micro-organismo desse seria um pneu, né? Um pneu aqui, uma janela, o retrovisor e tal, e tudo forma o carro e faz com que o carro anda em prol do próprio sistema, em prol do próprio viés dos caras. Entende? Então, é pertinente para eles deixar essa máquina cheia, viva e funcionando daquela forma que eles querem. Não, sem dúvida nenhuma, né? E a própria narrativa, o próprio discurso, ele é um discurso para enganar burro, né? Para enganar as pessoas medíocres que elas não acompanham nada disso e simplesmente acreditam que a mídia vomita em cima delas, né? As frases que estavam aí, vamos colocar os pobres no orçamento. Realidade, aumento explosivo dos salários de deputados, senadores e ministros do próprio presidente, além do resto da mata de funcionalismo público. Ou seja, entre eles se organizaram ali na calada da noite para aumentar os próprios salários e agora, consecutivamente, no dia seguinte, votaram a PEC do rombo, aonde o governo, para falar para a secretária nova o que a secretária velha fazia em todos os departamentos do Estado, que é a transição, que sai um monte de gente e entra um monte de gente, os caras vão gastar mais dinheiro do que gastaram em 3 anos de pandemia. Né? Isso é um assalto aos cofres públicos e as pessoas não entendem isso, as pessoas simplesmente concordam. Né? Porém, nós temos aí o que nós chamamos, né,
do equilíbrio dos três poderes, e tem o artigo 142, né, onde os militares têm o direito de questionar, né, a Suprema Corte Militar, que tem o mesmo peso que que o STF, que o Tribunal Superior. Me ajuda aí, pessoal. Tribunal Superior. STF. Federal. Tribunal Superior Federal, Pronto. Aqui. E tem o mesmo peso que o STF, né? O STM tem o mesmo peso, porém, o próprio STM, o Tribunal Superior Militar, formalmente já contestou com o presidente do TSE, né, o Alexandre de Moraes, dizendo: olha, a gente quer saber, né, formalmente, isso já feito 2 pedidos, né, o militar chegou para o juiz e falou: olha, a gente quer saber o código-fonte. O juiz respondeu: olha, não precisa olhar não, que está tudo funcionando. Os militares, de novo, pediram, falaram: olha, a gente quer saber como é que funciona, nós temos o direito de ver. O juiz, de novo, respondeu: olha, não precisa olhar aqui não, vocês não têm o direito de olhar aqui no código do fonte, a votação foi tudo ok, está tudo funcionando, né, confie em mim que eu garanto, porque eu sou o representante do Estado e eu sou a lei. E os militares agora se mantêm em silêncio. Quando o presidente Lula é diplomado, e o que é uma diplomação, né? O que é uma diplomação? Diplomação é a mesma coisa quando você vai casar no cartório e você dá a festa. Casa no cartório, você vai lá na frente do juiz, você e a esposa ou a namorada assina um papel, carimba, e na frente do juiz vocês estão casados. E depois você dá a festa de casamento. Diplomação de presidente é a mesma coisa. O Lula foi diplomado presidente, já foi na frente dos 11 juízes, assinou o papel, casou com a República e formalmente o Lula já é presidente. Só falta dar a festa dia 1º de janeiro lá em Brasília, quando você tem a posse, né? Que é nada mais do que formalidades para televisão, honra, soldadinho vai marchando, o pessoal bate continência, tira fotinho, um entra, outro sai, as esposas desfilam lá os vestidos e fazem essa transição harmônica. E nesse meio tempo, desde quando o presidente casa com a República formalmente em frente à corte, os militares têm 15 dias para contestar o resultado das eleições e entrar do uso do artigo 142, que daria o direito dos militares falarem: para tudo essa birosca, não está nada certo, a gente quer verificar, ou achamos e temos indícios a partir de investigações que a eleição foi fraudulenta. E formalmente os militares têm o direito, que está garantido na lei, de chamar, né, de pedir uma outra eleição. E os militares estão calados, mas nós estamos gravando isso aqui na quarta-feira, né, e se eu não me engano, até sexta-feira, esse programa vai ser exibido no ar, né, no domingo, mas até sexta-feira eles têm, os militares, os dias certos para contagem, né, e entrar com esse recurso. Mas os militares estão calados. Como é que vocês entendem isso? Começar com o Johnny Fusinato. Bom, vamos lá, Rodrigues. Vou dar minha opinião aqui de desenvolvedor de software já no mercado há 13 anos, né? Eu acredito que, na minha opinião, né, eles deveriam deixar acessível as urnas para auditoria a qualquer momento. A qualquer momento. Eu sou um cidadão, eu quero fazer uma auditoria, eu gostaria de fazer uma auditoria amanhã. Eu deveria ter esse direito. Um militar, um cidadão, qualquer um. Por quê? Porque eu, como desenvolvedor, sei muito bem, tá, que pode sim ter algumas passas podres ali dentro do código, né, que pode acabar interferindo, né, num sistema de votação. Estou dizendo que aconteceu? Não estou dizendo que aconteceu isso. Estou dizendo que existe uma probabilidade de alguém ter interferido ali no código, feito ali uma lógica de programação que, em vez dos votos serem contabilizados para um determinado candidato, serem contabilizados em outro candidato. Entende? Pode ser que tenham urnas que tenham interferências, pode ser que tenham urnas que não tenham interferência, dependendo ali do número de série, né, da urna. Enfim,
O que eu quero dizer com tudo isso é que deveria ser aberto a qualquer cidadão poder ir lá auditar sem precisar, né, pedir autorização para, né, Madre Teresa de Calcutá, certo? Eu, como cidadão, quero lá fazer, beleza, marco lá o dia, vou lá e audito, tá? Assim, dessa forma, a gente tem o quê? A gente tem uma transparência das coisas que acontecem, né, por debaixo do pano, porque o cidadão que vai votar, ele enxerga a fotinho, né, do candidato, ele sabe que se ele digitar ali o número do candidato, na teoria deveria ser contabilizado para ele, mas por trás disso, o mecanismo que acontece, eu não sei. Complicado. Nem você, Complicado. nem os militares, nem ninguém. Né? Nem ninguém. A gente que está aqui focado nesse ramo de blockchain sabe o quanto o blockchain é transparente. Caso recente agora da quadriga aí, o cara que estava morto acabou de mover 100 Bitcoin. Opa, não está mais morto. Por quê? Porque no blockchain não tem mentirinha, não tem como esconder no blockchain. Né? Não tem como, ninguém vai ver, apaga a luz aí, apaga a luz que não tem ninguém vendo. Não existe isso no blockchain, né? E fica a dica aí, né? Fica a dica aí, blockchain, galera, blockchain. Fica a dica, porque é como o Rodrigues falou, na blockchain não tem como você apagar os rastros, na blockchain não tem como você querer esconder as coisas, entende? Tendo, né, daí de trabalhar numa mecânica para blockchain, de, sei lá, ser computado numa carteira, não sei, mas depois você pega isso e faz uma auditoria, cara, isso daí seria sensacional, entende? E a gente sabe que a blockchain é uma das tecnologias mais seguras do mundo já inventado, entende? Então, na minha opinião, se alguém tivesse que reinventar uma urna eletrônica, se tivesse que adaptar uma nova tecnologia, eu sugeriria sim começar a estudar para ver se a urna pudesse rodar em blockchain. Então, essa é a minha opinião como desenvolvedor. E principalmente também porque, assim, basicamente, pessoal, a gente só quer saber qual que é a receita do bolo. Qual a receita do bolo? Fizeram o bolo, algumas pessoas comeram e falaram, acho que esse bolo está estragado, o que vocês colocaram aí no meio desse bolo? E ninguém tem acesso à receita do bolo. Henrido, militares em silêncio. Bom, né, eu concordo muito com a fala do Johnny. Eu acho que é inadmissível hoje a blockchain, que basicamente é do setor privado, não podemos concordar com isso, seja mais transparente que um processo do setor público que determina as legislações, enfim, tudo que vem acontecendo nas relações das pessoas, tá? Isso para mim é inadmissível. E outra coisa que para mim não faz sentido, para quem lê o relatório, eu tive como eu posso dizer, o custo de ir lá ler o relatório das Forças Armadas, por exemplo, e é nítido. Eles falam claramente que não tem como verificar. Eles falaram isso, e as notícias que a mídia colocou STF recebe com prazer o artigo das Forças Armadas, ou seja, como se não tivesse nada ruim, e a própria Força Armada tiveram que dizer o seguinte, cara, a gente não falou que tá certo, a gente falou o contrário, que não tem como averiguar, que foi o que o PSDB fez lá em 2015, o PSDB fez a mesma coisa e nada aconteceu. Sobre auditoria, né, o processo de auditar é tentar entender se os procedimentos aconteceram como deve ser acontecido. E numa eleição, existem diversos processos que precisariam ser auditados. Por exemplo, a entrega da urna no local, para ver se foi entregue a urna certa. Por exemplo, o hardware, que são as composições físicas da urna. Nesse exemplo, poderíamos pensar tipo um botão que não aperta, ou o botão aperta verde e faz barulhinho, mas não computa. A parte do software, que é que mais pega, que é o código-fonte, né? Tem, se não me engano, 17 milhões de linhas de código-fonte, a urna eletrônica. Por sinal, o Windows XP tem 40 milhões para referência. Deixa eu ver mais o que. A transmissão dos dados da computação de votos da urna para o STF, a disposição do STF em colocar os dados que foram dados. Então, tem um monte de passos que não tem como auditar. Porque as pessoas falam que é auditável nesse sentido, mas a verdade se mostra o contrário. Porque se fosse auditável, tu poderia ir lá olhar, não, deixa eu ver como é que a urna está funcionando, deixa eu ver o software. Então não tem como auditar. O que eles fazem eles mesmos fazem a audição anterior à eleição e depois falam como se tivesse sido auditado, né? Nesse sentido, é evidente que estamos sobre um processo
que tem não apenas o indício de que possa vir a ser fraudulento, porque existe essa possibilidade, negar a priori seria um erro, mas como a gente não tem como verificar se teve ou não, o que é extremamente perigoso. Pois é, pessoal, e nessa transição de poder, nesse conflito onde nós temos que simplesmente, magicamente e cegamente acreditar que o sistema funciona e ninguém pode verificar, o reflexo disso está na economia. Nós tivemos aí já 40, 50 dias seguidos de protestos pacíficos na frente dos quartéis, as pessoas saíram nas ruas, o povo está se organizando. Porém, cada anúncio que a esquerda faz relacionado a quantos ministérios vão ter, quem vai assumir tal ministério, quem vai assumir banco público, quem vai assumir isso, quem vai assumir aquilo, tudo isso, né? Tudo isso tem um reflexo muito grande na economia e o Brasil perdeu 600 bilhões de reais em 40 dias, né? Tudo que 4 anos do último governo conseguiram construir economicamente durante uma pandemia de 3 anos e uma semi-guerra na Europa, o Brasil cresceu, se destacou, se organizou financeiramente e em questão de 40 dias, tudo que era de valor de bolsa derreteu rapidamente. Qual que é o impacto e o reflexo disso na economia? Começar com o Henrido. Diga lá, Henrido. Bom, os gastos públicos eles vão levar, inalexamente, porque é uma lei econômica, a inflações assim sem precedentes, sabe? E essas inflações, elas não são, ao contrário da inflação por expansão da base monetária, uma inflação que vai levar ao aumento da produtividade. Então, esse tipo de gasto público que pode vir a afetar a economia, e certamente vai, é algo que acaba sendo prejudicial. E mesmo quem defende gasto público, né, nós temos aí, por exemplo, um proeminente economista chamado John Maynard Keynes, o faz sobre a perspectiva de que é somente sobre superávit primário. Então não é gastar por gastar, é primeiro acumular, na medida que nós temos uma recessão, aí sim gastar. Né? Então, e esse economista é um economista que ele a ramificação da teoria dele permite teorias intervencionistas. Então, mesmo um economista mais respaldado pelos intervencionistas defende uma certa responsabilidade fiscal, o que a gente não vê nesses governos. Né? O que a gente vai ver é um gasto desenfreado, ninguém tendo picanha, ninguém tendo uma melhoria de vida, e tudo ser uma metáfora em última instância. Sem contar que o blá 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 que estava aí do relatório, como é que é o nome do relatório lá, pessoal? Eu esqueci todo mundo, o PT estava metendo pau, falando que era coisa de corrupção do Bolsonaro, isso, aquilo. Dos 100 anos? Sigilo? Isso. Sigilo? Não, além do sigilo. O orçamento secreto? Orçamento secreto, o orçamento secreto que a esquerda meteu o pau, eles acabaram de aprovar o orçamento secreto entre eles mesmos, que na verdade era a emenda do relator, o nome correto, mas fizeram essas técnicas de aterrorizar, né, usando mídias sociais, televisão e jornais que recebem verba do Estado para falar bem do Estado, e nós temos esse mecanismo completamente travado. Diga lá, Johnny, ponto de vista econômico. Bom, vamos lá. A partir da hora que você tem, né, a esquerda no poder, tá? Acontece que a ideia deles, o objetivo deles é sempre ter um Estado muito cheio. Como eu falei lá no início, uma máquina muito cheia, tá? Então, quando a gente fala em máquina muito cheio, a gente fala muitos funcionários públicos, a gente fala em muitos gastos, a gente fala em ter muitas dívidas, ter que pagar muitas dívidas, tá? E vamos lá, vamos ser bem sinceros. Se a gente for analisar bem de verdade, bem a fundo, a gente nota que o Brasil gasta mal, cara. Ele gasta mal. Às vezes ele gasta em coisas completamente desnecessárias, tá? Vamos começar com a composição, aquele equilíbrio que a gente falou lá na frente, de quantidade de legisladores que o Brasil tem, né? Porra, será que precisa tanto legislador? Será que não é muito gasto para se manter nessa máquina? Entende?
E tem um outro ponto também, que é o gasto por parte do próprio executivo, né? O executivo, e eu falo prefeitos, eu falo presidente, e eu falo governadores, eles são caras que eles cuidam, na verdade, de um orçamento. Só que eles cuidam muito mal desse orçamento. Muitos governadores acabam o seu governo com dívida, com dívida. E se você vai olhar, será que isso foi gasto em educação, em saúde, segurança? Muitas vezes não. Muitas vezes não. E se você ainda se aprofundar no que ele gastou em saúde, educação e segurança, se você se aprofundar ainda mais, você vai ver que mesmo naquele ramo foi muito mal gasto. Cara, é simples, é só você pegar o exemplo de qualquer rua, a minha rua, a rua aqui de casa. Cara, sempre tem buraco. Sempre tem buraco e a cada 2 semanas os caras vão ter que ir lá fechar o buraco que aparece no mesmo lugar. No mesmo lugar aparece aquele buraco, eles têm que ir lá fechar. E eles pagam funcionários e caminhões e equipamentos e tudo mais para ter que ir lá, e materiais para ir lá fechar aquele buraco. Eles usam a mesma qualidade de produto para fechar aquele buraco que pinga uma chuva ele abre. Certo? Se isso não é um exemplo de gastar mal, eu não sei o que é. Entende? Isso é um exemplo. Um único exemplo. Agora, se a gente entrar no ramo de hospitais públicos, se a gente entrar no ramo de escolas públicas, né? A gente sabe que o buraco é muito mais embaixo. Mas muito mais embaixo. Então, essa característica de você ter um governo, uma máquina muito cheia, que tem bilhões em dívidas e que gasta mal, é todo o tempero de uma receita que no final vai sair bem ruim para o brasileiro. Bem ruim, bem cara, né, pessoal? O último governo, eles, dentro de pandemia e guerra, conseguiram, né, através de privatizações, vender tudo que era improdutivo do Estado, onde já se viu o Estado ser dono da empresa de água, o Estado é dono da empresa de luz, o Estado é dono da empresa de esgoto, o Estado é dono do porto, o Estado é dono do aeroporto, o Estado é dono da rodovia, o Estado é dono de tudo, e quem que gerencia tudo isso? Os amigos e as empresas dos políticos, né, que são os vilões da história, que é essa massa que nós aprendemos a obedecer, e também o principal, nós que financiamos, porque entre eles mesmos, eles aprovam os pacotes aí para financiar os partidos políticos deles mesmos, e tudo isso é pago com o dinheiro da população. Tudo isso é pago com o dinheiro do trabalhador, do seu Zé e da Dona Maria. E agora nós estamos nessa transição para o socialismo, para as pessoas que foram adestradas pelo Estado durante décadas, né, e elas acreditam cegamente que o socialismo é bom e o capitalismo é ruim, o capitalismo é do mal. Essas pessoas são as mesmas pessoas que elas trabalham 30 anos e dão lá um pouquinho do seu dinheirinho todo mês para o Estado, porque elas acreditam na ideia que daqui a 30 anos o Estado vai pagar elas de volta, em forma de aposentadoria, de benefícios, né? Nem um chimpanzé é tão burro assim, pessoal, tá ok? Nem um chimpanzé é tão burro assim. Você não consegue convencer um chimpanzé a te dar 40% da banana dele diária, com a promessa que daqui 30 anos você vai ter um lar e você vai devolver para ele uma banana por dia ali como troca, né, da sua venda do seu trabalho em nome do Estado. Você não consegue fazer isso com nenhum outro ser vivo de nenhuma outra espécie. Com o ser humano você consegue fazer isso, e até que facilmente. E agora nós estamos nessa transição para um país socialista, onde o indivíduo acredita cegamente que o Estado tem que ser dono de tudo, o Estado tem que mandar em tudo, tudo que você compra, que você trabalha não é seu, pertence ao Estado, e nós vamos distribuir isso coletivamente, igualmente para todos, porque todos trabalham igual. É uma tremenda de uma ideia fictícia que se enquadra junto ali com a criação de Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, entre outros seres de histórias que nós escutamos. E nesse momento nós estamos vendo o Brasil
se transformando, né, indo nessa transição para um socialismo, aonde a Suprema Corte, que é hoje o poder máximo do Brasil, que não foram eleitos pelo povo brasileiro, mas sim indicados por um coletivo de presidentes que têm a mesma ideia de um lado, que gostam da mesma cor. Não houve um equilíbrio entre os poderes e agora nós estamos aí nessa afronta, onde qualquer coisa que você fala é contra a democracia, então por isso você tem que ser calado nas mídias sociais, né? Então, as pessoas não conseguem entender que isso não é democracia, isso é tirania. Na democracia, você pode mandar qualquer um ir a merda e ninguém está nem aí para a sua opinião, tá ok? Agora, numa tirania, você não pode mandar certas pessoas a merda. Você tem que obedecer e pensar como eles falam, como eles querem. E o Brasil está caminhando claramente. E eu espero, eu já falei aqui no canal há bastante tempo, eu espero que eu esteja errado, pessoal. Se eu estiver errado, vocês voltem aqui, me critica, zoa, cancela o Rodrigão, careca burro, e a gente vai dar risada junto e eu vou falar, puta, eu estava errado mesmo. Mas se eu estiver certo, pessoal, e essa transição do socialismo está chegando com tudo, porque essa é a última vez que o Lula vai ter essa chance de implementar essa ideia que ele gosta tanto, porque ele entende realmente o que o Estado é. O Estado é abstrato e quem bate no peito e fala, mas eu sou representante do Estado, tem o poder absoluto, que é o caso que aconteceu agora com a Suprema Corte. Como vocês entendem essa transição que o Brasil está passando nesse momento? Começar com o Fuzinato. Vamos lá, Rodrigues. Cara, depois que os ditadores, né, eles conseguiram descobrir, né, que é muito fácil você domesticar o povo, comprando, vamos ser bem sinceros, né? Comprando o voto deles, dando bolsa isso, bolsa aquilo, vale isso, vale aquilo, né? O povo ele vê ali o candidato oferecendo tantos recursos e diz, poxa, olha só, o candidato está me dando, olha só quantos benefícios ele está dando para o povo, por que eu não votaria nele? Entende? É assim que a grande maioria das pessoas pensam, olha só quantos benefícios ele está me dando, por que eu não votaria nele? Ponto. Agora, a questão é que a galera não bota na ponta da caneta que todo esse gasto que o governo tem, no final de tudo isso é uma grande dívida, né? O governo ele vai ter que pagar de alguma forma todos esses benefícios que o governo está oferecendo para o povo, não é de graça. Ele vai ter que pagar de alguma forma isso daí, tá? Então você soma uma dívida que ele já sai de antemão ali para o povo, mais uma dívida para manter toda a máquina funcionando, que a gente já comentou aqui, tá? E ele vai ter que dar um jeito de, cara, ou de pagar, ou pedalar, ou sei lá o que ele tem que fazer com isso. Mas ele tem que resolver de alguma forma. Para isso, ele tem duas opções. Duas opções só. Tá? Ou o governo aumenta imposto, que é corriqueiro, principalmente no cenário brasileiro, né? O aumento de imposto para pagar uma máquina tão grande, né? E a outra questão é ou aumenta a taxa de juros. Porque quanto mais acesso ao crédito você dá ao povo, mais ele vai gastar, né? E mais o governo vai gastar porque o governo não sabe gerir a grana. Isso acaba tendo um reflexo também na inflação. Por isso que o Brasil sempre tem aquela história, mas a gente mora no Brasil, a gente está acostumado com inflação alta. É óbvio. Olha só esse cenário maluco que a gente tem, entende? Então, a segunda opção que o governo tem é aumentar a taxa de juros, né? Então, isso tudo para sustentar uma grande máquina sendo gerida por uma política socialista, né? Socialista é isso. Para mim tirar de eu vou ter que, para mim dar para todo mundo, eu vou ter que tirar de todo mundo de novo. Essa é a conta. Essa é minha opinião aí, Rodrigues. Henrido, estamos numa transição para um Brasil 100% socialista. Lembrando que na social-democracia ou democracia social nada mais é que socialismo aguado, pessoal. É o estágio principal e primordial
que as economias e os países começaram a comprar nas últimas décadas é a democracia social. É o socialismo aguado embutido, e agora nós estamos vendo o que anos de social-democracia trouxe para os pilares do Estado. Um poder está completamente desbalanceado, controlando todos os outros, sem contar que essa é a hora que eu falo para as pessoas. Por isso que existe um negócio chamado política armamentista. Porque se o povo, se as pessoas estão armadas, tá ok, pessoal? Você não tem um golpe comunista, um golpe socialista naquele país. Mas, claro, o discurso de todo mundo, arma traz violência, você tem que estar desarmado, só o Estado tem que ter as armas, é mais um passo para essa domínio, né? Para essa implementação da transição do Brasil para um socialismo 100%, digamos, vermelho. Diga lá, Henrido. Bom, eu era uma das pessoas que no começo da eleição do Lula entendia que ele era um político ressentido, queria vir aqui para se vingar da galera geral. Aí começou a vir essas uniões políticas, etc. E por mais que eu discordasse muito dos economistas liberais que o apoiaram, eu entendi o argumento, até fazia um sentido. Só que esse argumento fazendo sentido se mostrou falso, né? Nós podemos ver aí que tudo o que os liberais acharam que aconteceria, na verdade não aconteceu. Que é o que a gente fala do voto liberal arrependido, né? No Twitter tem muito disso. Então, o que a gente pode entender é que a prática socialista, ela não é, em última instância, só chegar na finalidade da socialização dos meios de produção, etc. É o passo a passo para isso acontecer. As coisas acontecem com um passo a passo. E primeiro começa com a redução da liberdade das pessoas. Então começa também a redução da funcionalidade da linguagem, tu começa a controlar a linguagem, então o que é falado começa a ficar um pouco mais controlado, principalmente por quem é falado. Depois você começa a aparelhar todo o sistema político, e depois você começa a tomar decisões que vão prejudicar a economia para que seja cada vez mais exigido o Estado para lá socorrer o que ele acabou de fazer. Então, todo esse passo a passo são passo a passo que eu vejo agora tranquilamente no governo Lula, que até pode não socializar todos os meios de produção e virar um socialismo que os socialistas, enfim, advogam que seria o socialista de verdade, né? Mas é um passo a passo que vai acontecer e vai prejudicar muitas pessoas aí, eu tenho certeza. Bem, pessoal, estamos em uma transformação que, ao meu ver, eu não vejo uma solução tão clara e tão brilhante, mas sim um futuro bem sombrio para o Brasil e para uma economia socialista. Porém, lembre-se, nesse canal que nós falamos de Bitcoin e não falamos de Bitcoin nesse programa de hoje, o Bitcoin é a solução para você, em primeiro lugar, proteger a sua riqueza, em segundo lugar, desfinanciar o Estado. Queria agradecer aqui a presença do Johnny Fusinato e também do Henrido. Eu sou o Rodrigues. Deixe seu comentário na descrição. A gente volta na próxima com o debate descentralizado, pessoal. Tchau.